Glória a Deus, irmãos. É motivo de muita alegria, muita satisfação para a gente, muita gratidão para a gente poder estar na presença daquele que é digno de toda a honra e toda a glória, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Meus parabéns. Vocês escolheram o melhor lugar para estar. É para estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Não tem outro lugar melhor para a gente estar. Por mais que o mundo possa até querer nos falar algo ao contrário, nos mostrar algo ao contrário, mas nós sabemos que a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, a verdadeira proteção que nós temos é na casa do Senhor, na presença do Senhor. E sabemos e entendemos que Ele é tudo, e sem Ele não somos nada. Sem a gente, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo amigo, Ele continua sendo fiel. Mas a gente sem Ele só tem um caminho, que é o mais certo, é sujeito ao fracasso. Por mais que achamos que somos alguma coisa, sem o nosso Deus, sem a misericórdia dele, nós não somos nada e não podemos nada. Então vamos dar o nosso melhor para Ele. Vamos mostrar para Deus o quanto nós somos gratos por aquele sofrimento na cruz do Calvário que Ele passou por mim e por cada um de vocês. Todos nós conhecemos a luta de Jesus, o sofrimento de Jesus. Não foi fácil. Não foi fácil. Nenhum de nós suportaríamos. Nenhum de nós tínhamos condições de passar um pouquinho do que Ele passou. Mas Ele não passou pelos pecados dele, pela afronta, pela desobediência, pela ganância dele, pela prostituição. Não. Ele passou por mim. Ele passou por cada um de vocês. Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Se nós vivemos hoje na lei de Moisés, que tinha que fazer o sacrifício, nós íamos morrer de trabalhar, ia morrer condenado, porque Ele ia dar conta de pagar pelos nossos pecados. Porque todo dia nós erramos, falhamos, pecamos, somos sujeitos a erros sobre as nossas vidas. E Deus levantou vários homens de fé. Todos eles caíram nas artimanhas de Satanás. Ele falou: agora eu vou levantar um para mostrar para Satanás que ele vai ser jogado por terra. Eu vou levantar um para mostrar para Satanás que o meu povo não vai ser escravo dele o resto da vida. O meu povo vai ter direito à salvação. O meu povo vai ter direito à libertação. Eu vou dar o meu melhor, que é o meu filho, para morrer pela humanidade. Eu vou dar o meu melhor para jogar na cara de Satanás que o povo ainda tem jeito, que ainda há esperança. E foi o que Ele fez. Ele deu seu único filho, unigênito, sem defeito, sem mácula, sem pecado, para morrer por mim, falho, fraco, pecador, morrer por cada um de vocês. Às vezes Ele nos perde tão pouco, e nós negamos Ele, negamos a nossa fé, negamos a nossa adoração, negamos a nossa ingratidão, e tão pouco que Ele nos perde, ou quase nada, perto do que Ele passou por nós. Às vezes não dá oportunidade da gente vir no culto para adorar Ele, buscar a presença dEle. A gente arruma tanto desculpa, tanto pretexto, tanta dificuldade para vir adorar aquele que nos deu a vida, que nos deu a liberdade, que nos deu o direito à salvação, que nos deu o direito a viver uma vida plena e abundância. Às vezes Ele não dá a oportunidade de trabalhar para Ele, qualquer que seja a área da obra dEle, que seja pegando um copo, fazendo uma comida ou ensinando uma criança. Eu, discípulo. Às vezes eu estou enfermo, mas é uma enfermidade que eu tenho condições de vir no culto. É fácil, eu ligo para a pastora, eu mando uma mensagem: hoje eu não vou no culto. Mas Jesus sabe que eu posso enganar ela até certo ponto. Vocês podem enganar ela até certo ponto,
Deus ninguém engana. Ninguém engana. Então, se Ele chamou para trabalhar na obra, glorifique. Se Ele me chamou, glorifique. Não é porque eu estou aqui hoje que eu sou melhor do que nenhum de vocês. Não é porque vocês foram chamados que é melhor do que está no culto, do que quem está na cadeira. Não! Se você foi chamado para trabalhar na criança, dá o seu melhor. Se foi chamado para trabalhar na cozinha, dá o seu melhor. Se foi chamado para trabalhar na festa do Senhor, na obra do Senhor, na casa do Senhor, dá o seu melhor. Jesus é Deus, Ele deu o seu melhor, não foi o seu mais ou menos. Se fosse para mais ou menos, Ele escolhia um daqueles homens que já tinha caído, perdoava eles, levantava e fazia para ele vir. Ele não deu mais ou menos, Ele deu o seu melhor. Por que que eu dou o meu mais ou menos? Por que que nós damos o mais ou menos para Deus? Se Ele deu o seu melhor, vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Se Ele te chamou para trabalhar na obra dEle, é porque Ele quer mais, você ter mais oportunidade de você com Ele. É que você merece mais atenção, está mais propício a cair do que os outros que ainda não foram chamados. Mas os outros foram chamados de outra forma, para falar do amor dEle, do carinho dEle, da misericórdia dEle. Não foi por enquanto para trabalhar na obra, aqui, mas foi para trabalhar falando, comunicando do amor, do carinho, da misericórdia, do amor de Jesus. Então não diga não para Jesus, não diga não para Deus, hora nenhuma. Jesus virou para Deus e falou: Pai, eu não vou, Pai, eu não vou, Pai. Eu convidei eles, Senhor, chamei eles para trabalhar no seu ministério, Pai. Ah, Pai, eles me viram a costas sem motivo. Eu não vou morrer por eles, Pai. Eu não vou. Tudo é motivo, Pai, para não vir na minha casa e me adorar, Pai. Eu não vou. Hora nenhuma. Ele falou para Deus: que seja feita a sua vontade. Ele veio como homem, como eu e você, sujeito a todas as afrontas e enfermidades. Morreu naquela cruz, com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta angústia, sofrendo, tantas acusações. Hora nenhuma Ele desistiu da gente. Hora nenhuma Ele falou que estava cansado. Hora nenhuma Ele falou que estava frustrado. Hora nenhuma Ele falou que estava decepcionado. Mesmo quando aquela multidão estava lá debaixo da cruz. Se você é filho de Deus, pensa daí, salva a si mesmo. Os outros que condenou, Ele não falou: Pai, julgou, não, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, nós podemos falar até para a nossa pastora, dá uma desculpa esfarrapada, mas Deus conhece o nosso pensamento. Antes de nós abrir a boca para falar, Ele já sabe o que vamos falar. Então não dá um não para Deus. Se não tem condições aquele dia, fala: hoje eu não posso por causa disso, mas amanhã eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Se não pode dar, dobra o seu joelho em casa, interceda pelos que aqui estão, porque todos nós precisamos do amor, do carinho, da misericórdia e do perdão de Deus, de Jesus. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de vocês. Por que a gente vai desistir dele? A gente dobra, a palavra não é essa, mas eu vou falar com Deus, tá bom? A gente dobra o nosso joelho para orar, se escrever um monte de Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio,
a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, e me cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e o seu protetor. Como que eu vou estar debaixo das asas do Senhor, se Ele me convidou para estar aqui debaixo das asas dele, envolvido na obra dele, junto com Ele, e eu fujo, eu escapulo, eu dou desculpa, eu não venho, eu não dou o meu melhor? É assim que eu vou estar querendo estar debaixo das asas do Senhor, debaixo da cobertura do Senhor, da sua proteção do Altíssimo, do Todo-Poderoso? Se eu tive o privilégio, se nós temos o privilégio de estar debaixo da sua asa e queremos fugir, e Ele está vem para cá, meu filho, que eu quero te proteger. Não é assim com a galinha faz com seus pintinhos, o fujão vai e o gavião pega. E é assim que acontece com a gente quando quer fugir de Jesus. Vem o devorador e pega, vem o inimigo e pega. Aí porque Jesus é culpado, o inimigo é culpado, o fulano é culpado? Não, é a gente que quer fugir da presença de Jesus. Então, quando oraram no Salmo 91, porque todos já oraram, peça a Deus discernimento, a revelação dele. Nós somos chamados para estar debaixo das suas asas, juntos, abrigados em sua proteção, não fugindo, não correndo, não dando desculpa e farrapada, não lembrando da nossa cruz, porque aquela cruz que Jesus foi crucificado, para mim e era para você, era minha e era sua. Amém? Glória a Deus. A palavra que Jesus colocou no meu coração hoje, para estar trazendo para os irmãos, é a crucificação. Está em Lucas 23, a partir do 26. Todos acharam o nome de Jesus? Glória a Deus. Vou estar lendo para os irmãos. Eu vou estar lendo o versículo 23, 26 e 27. Enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, e ele estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-a carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguiam, inclusive mulheres e crianças lamentaram e choraram por ele. Agora o 32. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita do outro, um à direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-nos, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram-lhe as roupas, tiraram sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizando. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo. Se é Cristo, se é o Cristo de Deus, o escolhido, salve-se a si mesmo. Os soldados se aproximaram dele também, zombando bastante. Ofereceram-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia ali uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançavam-lhe insultos: você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem está
estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Então aqui nós vimos que Jesus ele foi levado para ser crucificado. E também junto com eles, mas 2 homens pecadores. Só que esses 2 homens eram criminosos, ladrão. E Jesus foi junto com eles, mas Jesus não tinha pecado. E chegando lá nesse lugar chamado Caveira, Jesus foi colocado na cruz do meio. De um lado da esquerda foi colocado o homem daquele pecador, de um lado da direita foi colocado o outro. E as pessoas, ao verem Jesus ali crucificado, começaram a zombar de Jesus. Muitos deles estavam ali, muitos daqueles que estavam ali já tinham visto Jesus, já tinham ouvido falar dos milagres que Jesus fazia, que Jesus curava os enfermos, que Jesus curava cegos, que Jesus ressuscitava os mortos. Muitos já tinham visto e ouvido o que Jesus fazia. E eles diziam: você não curou a muitos? Você não salvou a muitos? E a si mesmo, você não pode salvar? Salve-se a si mesmo. Todos que estavam ali, a maioria já ouviram os milagres de Jesus. E Jesus quer. Não é que Jesus não podia descer daquela cruz com todo o seu poder, é que ainda não era chegada a hora, porque Deus tinha um plano de Jesus para realizar através daquela morte de cruz, através daquela morte na cruz de Jesus, daquele sofrimento todo que ele passou por mim e por vocês. Jesus tinha um plano para cada um de nós, que é da nossa salvação. É para nós termos a oportunidade de todo aquele que crê nele, no seu poder, na sua misericórdia, ter direito à salvação. E Jesus foi ali, passou por mim e por vocês. Ele não abriu a boca para reclamar um ar. E às vezes nós não passamos por quase nada, reclamamos de tanta coisa. Somos tão falhos, tão fracos, tão pecadores. Foi por isso que Jesus foi para aquela cruz e se entregou por nós, para pagar pelos nossos pecados, pelas nossas afrontas, pelas nossas atitudes erradas, porque se fosse pela lei de Moisés nós não suportávamos. Ele foi para lá para o véu ser rasgado, e hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos direito à salvação. Aqueles 2 homens que foram crucificados com Jesus, eles tinham algo em comum, porque os 2 pecaram, os 2 eram ladrões, os 2 eram culpados, foram acusados, condenados por crimes, pelos erros que eles cometeram. Mas um deles quis fazer a diferença. Um deles decidiu a crer em Jesus, e o outro não quis. O outro não quis crer em Jesus. Essa é a diferença entre eles. Um creu em Jesus na cruz e o outro não creu. Embora os 2 tenham vivido as suas vidas de maneiras iguais, pecando, errando, roubando, adulterando, falando mal do próximo, falando mal do vizinho, meneando a língua contra os outros, os 2 foram crucificados. A diferença que mudou seus destinos é que um creu em Jesus e o outro não. Em Romanos 3:23, a palavra do Senhor diz, eu vou estar lendo para não estar vendo, para não estar atrasando, diz que todos pecaram e foram destituídos, foram
constituídos da glória de Deus. Isso nos diz que todos nós pecamos. Todos nós, eu peco, vocês pecam, toda a humanidade pecamos, todos nós pecamos, erramos. Isso nos mostra que todos nós temos pecados. Todos nós precisamos de reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas falhas. O que aconteceu com o homem na cruz que ele não creu? Ele não reconheceu que ele era um pecador. Ele não quis reconhecer. Ele não quis reconhecer as suas falhas. Ele não quis reconhecer a necessidade do perdão de Cristo. Ele não quis clamar Jesus pela sua salvação. Ele não quis, mesmo estando ali, ele não quis. Diante do Todo-Poderoso, que podia fazer tudo pela vida dele, do lado dele, ele não quis. O outro não. O outro falho, fraco, pecador, do mesmo jeito que o outro que estava na cruz. O outro reconhece que ele é um homem enfermo, um homem pecador, um homem fraco, um homem que precisa de Jesus. Ele reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ele reconhece que existe vida após a morte. Com isso ele conseguiu a sua salvação. Ele reconheceu que existe vida após a morte. E Jesus podia mudar aquele cativeiro dele, não aqui, essa vida terrena, material, mas na espiritual. O outro não. Salve-se a si mesmo e salva a nós. Falou o outro Senhor, esse não tem pecado, esse homem que está entre nós, ele não tem pecado, ele não tem mácula, ele não tem defeito. E o homem falou, o outro homem foi condenado por causa dos seus pecados, porque rejeitou o único que podia salvar a sua alma, que era Jesus. Um foi salvo, não por causa da sua vida exemplar, da sua vida reta aqui na terra, mas ele foi salvo porque ele aproveitou aquela oportunidade de salvação que estava ali ao seu lado, porque ele creu que o Senhor Jesus era o único e eficiente salvador da sua vida. Ele creu que o único que podia mudar a sua vida naquele momento, para ele ter paz na sua alma, era para Jesus. A Bíblia nos ensina, ela é clara: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele creu no Senhor Jesus, ele foi salvo. Só Jesus é que pode nos salvar. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Jesus é o caminho e não um caminho. Jesus é o caminho. A crucificação de Jesus, ela nos ensina muito, me ensinou muito. Que às vezes nós achamos tão superior, falamos tanta coisa que não é, e às vezes nós estamos parecendo até esse homem do texto. Em qual desses homens do texto será que nós estamos mais parecidos? Com as nossas atitudes. Com aquele que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entraste no teu reino. Ou com aquele que diz: se és filho de Cristo, salva a si mesmo e a nós. Será com qual desses dois que nós estamos parecendo? Às vezes com as nossas atitudes, com o nosso eu, com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com a nossa negação, com o nosso não a Deus, a obra de Deus, as vontades de Deus, com as nossas atitudes. Fazemos muitas das vezes mais a vontade da nossa carne e deixamos a de Deus depois. Esses dois ladrões nos mostram que há dois tipos de pessoas nesse mundo: aqueles que se perdem por fazer a vontade do mundo, a vontade da carne, e aqueles que são salvos por escolher o melhor lugar, que é para fazer a vontade de Deus, de Jesus. A salvação, ela é: Jesus morreu na cruz para todos nós.
infelizmente, nem todos vão ser salvos. Ela foi para todos, aquela morte na cruz. Mas nem todos vão ser salvos por causa das nossas atitudes. A salvação estava ali, entre aqueles dois homens, disponível para os dois. Mas apenas um creu em Jesus. Apenas um entendeu o seu estado de pecado, de falha, de pecador. E naquele instante, ele olha para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu com todo amor: eu lhe garanto, meu filho, que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ele lembrou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o outro: salva-te a ti e a ti mesmo. Ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso da sua companhia, Senhor. Eu preciso, Senhor, da sua misericórdia, Senhor. Eu entendi, Senhor, que aqui nessa terra sem o Senhor não dá. Sem o Senhor não consigo ter uma vida plena. Sem o Senhor não consigo ser feliz, Senhor. Lembra-te, por favor, Senhor, de mim quando entrares no seu Pai. Meu Jesus, com todo amor, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Irmãos, muitas das vezes nós estamos desperdiçando a nossa salvação. Todos pecam, todos pecaram, nós pecamos. A salvação está disponível hoje. A salvação está aqui disponível hoje. A salvação estava disponível para aqueles dois homens, não estavam do mesmo jeito, porque todos eram falhos, eram fracos, eram pecadores. Jesus e a salvação estavam ali para os dois, mas só um foi salvo. Isso é muito sério, porque se nós não vigiarmos as nossas atitudes, muitos de nós também vamos se perder. Corremos o risco de se perder como aquele ladrão na cruz, que ele queria ser salvo, mas não queria a salvação de Jesus. Ele não queria ser vindo para o céu. Ele queria que Jesus descesse da cruz e tirasse ele, mas ele não pediu para Jesus descer do céu. Se a gente não vigiar, a gente corre mesmo risco daquele ladrão. Jesus morreu. O ladrão da sua direita morreu. O ladrão da sua esquerda também morreu. Mas aquele que reconheceu o poder de Cristo está com Jesus no paraíso. Aquele que reconheceu o poder de Cristo, a soberania de Jesus, está com ele no paraíso. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Se a gente perguntar, irmão, se perguntar aqui para a igreja, para a rua, onde a gente passar, quem quer ser salvo hoje? Quem quer ser salvo hoje? Ninguém? Glória a Deus, ninguém quer ser salvo. Misericórdia. Vamos pedir perdão a Deus, gente. Vamos pedir para Ele lembrar de nós. Você está perguntando se ninguém quer ser salvo, para todo mundo quer. Misericórdia. Eu quero em nome de Jesus. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Não me deixa para trás, não. Eu quero. Eu preciso ser salvo. Você não precisa, não, irmão? Glória a Deus. Amém. Se perguntar, irmão, para a maioria das pessoas, você quer ser salvo? Ela vai querer se quero, mas ela não entende que para ser salvo tem necessidade de viver uma vida reta diante das vontades de Deus. Para ser salvo tem que reconhecer que Jesus é o único eterno, o único Salvador sobre as nossas vidas. Jesus está disponível para aqueles que reconhecem
a necessidade da sua salvação, do seu perdão, da sua misericórdia. Ele está aqui, sondando o seu coração, o meu, a nossa necessidade. Aquele ladrão reconheceu que ele precisava de Jesus e foi salvo por Jesus. Às vezes, não entendemos que nós temos que mudar as nossas atitudes para viver verdadeiramente o que Deus proporcionou para cada um de nós. Nós temos que mudar as nossas atitudes, os nossos jeitos de ser, de pensar, de agir, jogar por terra o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba, para viver o que Deus quer para nós e não o que nós queremos. O ladrão fez tanta coisa errada e houve salvação para ele, mas ele reconheceu que precisava de Jesus. E nós não podemos também, nós temos que reconhecer. E o outro também, ele não foi perdoado pelas suas atitudes erradas que ele tinha feito antes, não, pelos seus pecados. O outro não teve a oportunidade de ser perdoado, de ser curado, de ser liberto, de estar no reino. Ele teve a oportunidade, estava para um, quanto estava para o outro. A diferença foi o reconhecimento, a dependência de Jesus. Muitos hoje em dia, irmãos, têm feito pouco caso. Deus colocou no meu coração, tem feito muito pouco caso do sacrifício de Jesus que Ele fez naquela cruz. Muitos têm feito muito pouco caso da salvação que Jesus veio para nós termos direito à salvação. Às vezes muitos de nós achamos que somos muito melhores do que os outros, não reconhecemos os nossos erros, os nossos defeitos. Nós não vamos só ser salvos por coisas boas, não, irmãos. A salvação não é pela obra, a perdição também não é pela obra, porque se fosse assim, os dois ladrões na cruz teriam o mesmo destino. O que foi salvo não foi salvo porque não é porque ele é bom. A diferença do salvo e do perdido é que ele creu em Jesus Cristo, reconheceu Cristo, reconheceu os seus pecados. E o perdido, que foi condenado, ele não reconheceu os seus pecados, ele continua um homem que vive no mundo, ele continua a viver a sua vida do jeito que ele acha que ele tem que ser, do jeito que ele acha que ele tem que viver, fazer a sua vontade, não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a sua vontade. Mas nós precisamos olhar para Jesus, o nosso Senhor, o consumador da fé, e dizer para Ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nada nessa terra, irmãos, aqui, que é de passagem, momentânea, passageira, nada pode ser comparado ao que Deus tem para nós, para mim, para você. Nada, por mais que você acha que seja importante aqui nessa terra, pode ser comparado ao que Deus tem para te. Esse ladrão na cruz, eu creio que às vezes ele está passeando lá no paraíso, ele se encontra com Jesus no paraíso, ele vê coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, porque ele se arrependeu. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2, no versículo 9, ele fala: aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, e aquilo que não se assentou no coração do homem, é o que Deus preparou para todos aqueles que nos amam. Então é o que eu falo: Deus pode nos dar muito mais do que vemos, sonhamos, pensamos, imaginamos sobre a nossa vida. Aquilo que nós nunca sequer imaginamos que íamos conseguir um dia na nossa vida, é o que Deus tem para te dar. Aquilo que você achou que você nunca conseguia,
É isso que Ele quer te dar. Aquilo que Ele achou que você não ia ser capaz, Ele vai te capacitar para você fazer. Ele vai levar homens grandes a depender de você, depender do seu dom, do seu talento que Ele te deu, do talento que Ele está te dando, do lugar que Ele quer te colocar. Mas Ele não pode te obrigar a aceitar. Depende do meu querer e do seu querer. Depende da nossa humildade, da nossa gratidão, da nossa obediência, do nosso querer mudar de vida, da nossa vontade em fazer a vontade do Pai e não a nossa. Da gente querer dar o nosso melhor para o Pai, mesmo quando a gente acha que não vamos conseguir, dar o melhor e vai receber o melhor. Em nome de Jesus. É aqui, irmãos, o momento é agora, em vida, que nós decidimos onde nós vamos passar a nossa eternidade. Hoje pode ser a nossa última oportunidade de salvação. Aqueles dois ladrões na cruz, embora os dois sendo crucificados, um agarra a salvação e o outro mantém o seu coração duro, se mantém orgulhoso, soberbo, prepotente, mantém o seu coração sem crer em Jesus. E os dois têm um destino completamente diferente do outro. O caminho da salvação é Jesus Cristo. Jesus é o caminho para a vida. E Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro caminho, ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por Jesus. Não tem outro. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. O caminho. Jesus é o caminho que vai te salvar. Jesus é o caminho, se você quiser seguir e acompanhar, que vai te libertar. Jesus é o caminho que vai te fazer próspero, que vai te fazer feliz, que vai te dar uma vida plena, um casamento abençoado, filhos obedientes, saúde em cima, saudável, filho saudável, família feliz, um bom emprego, uma boa vida, colhendo, vivendo e recebendo e comendo o melhor dessa terra. Mas se você quiser seguir o caminho, Ele deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser um. Não tem parecida, não tem corda da milhão, não tem um caminho, o caminho. Jesus é o caminho, Ele não é o caminho, Ele não é atalho. O nosso Jesus não é atalho. Quer o caminho? Aceita Jesus, muda a sua vida. Hoje é um dia tão santo, tão sagrado, da gente poder comer e tomar, comer do corpo de Jesus e tomar do sangue de Jesus. Eu tenho visto muitos não participam da Santa Ceia. Às vezes eu mesmo já não pude, me achava ser digno, não me achava digno de entrar na porta da igreja ou vestir o uniforme para trabalhar para Deus pela minha atitude errada. Até perdi o conselho pastoral, meu pastor, me acertar com a minha liderança e entender que Jesus é o caminho. Ninguém mais tinha condições de me levar para a vida eterna do céu, se eu não fosse através de Jesus. Se fosse para mim fazer o que eu queria, a minha vontade, ficar em casa, largar meu carro, sentar, não querer mais ajudar na obra de Deus, não querer mais ajudar o próximo, eu não estava passando, seguindo o caminho. Ele é o único, o caminho. Então vamos andar no caminho certo, na presença de Jesus, jogar para trás tudo que te atrapalha, você tomar a Santa Ceia, se está no erro, se está no pecado. Mas todo mês se acerta com Deus. Ele pode voltar hoje e você perder a sua salvação.
Às vezes por um descuido, por um momento errado, porque está bebendo, está comunicando, está jogando, eu não sei. Eu não julgo. Ele não julga, que dirá eu? E eu não sou digno mesmo de nada. Ele não julga. Se ele julgasse quando aquela mulher que estava sendo lá crucificada lá, eles queriam matar ela apedrejada pela traição, ele continuou escrevendo ali na areia de cabeça baixa. Falou: aquele que não tem pecado, aquele que se acha melhor do que qualquer um outro, aquele que não erra, aquele que não falha, aquele que não fala mal dos outros, aquele que não comete nada de pecado. Eu quero ver se tem alguém. Atira a primeira pedra. Atira, que eu quero ver se tem alguém que não erra. A Bíblia falou ali agora: todos nós erramos. Erramos mais ainda por não conhecer a Escritura. Todos nós temos acesso a ela. Erramos por não conhecer, por não praticar. Eu erro muito, misericórdia, mas erro tentando acertar. Peço perdão à misericórdia de Deus. Amém? Então, irmãos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não julga. Aqueles acusadores não acusaram nada. Só que Ele falou: cadê os seus acusadores? Ele foi embora. Ele falou: levante, vai, segue a sua vida e não volte mais a pecar. Não cometa mais o mesmo erro, caia no mesmo buraco que você estava caindo. Então, se você está achando que alguém vai te julgar, de você não tomar santa ceia, Ele, o único que tem o direito de te julgar, quer te perdoar. O único que podia ter o direito de te acusar, quer mudar a sua vida, te dar uma outra oportunidade, te dar a oportunidade de você poder sentar e comer e beber com Ele, comer da carne dele e tomar do sangue dele, para ter um meio de paz, de amor, de proteção, de libertação, de prosperidade na sua casa, na sua família, porque Ele falou aqui: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. O que será que esse pecado, que ele é tão grande, que ele está sendo maior do que o amor de Jesus na sua vida, que você não pode se acertar, que você não quer se acertar com Deus, que você não quer tomar um rumo na sua vida para poder tomar a santa ceia do Senhor? O nosso ministério fala no estatuto: aquele que não toma 3 ceias está desligado do ministério, está debaixo, fora das coberturas de orações pastorais. Irmãos, é muito sério. Se Jesus voltar hoje, ou você nesse período que você acha que você vai levar a sua vida de qualquer jeito, enganando a nossa pastora, mas a Deus não engana, você corre o risco de ficar, de perder a sua salvação. Será que a sua salvação é mais importante do que o seu pecado para você? Você não quer se acertar, não procura mudar de vida para se acertar com o Pai? Irmãos, em qual daquela cruz, qual daquele homem que você chegou aqui parecendo? Qual daquele homem que você quer sair daqui parecendo agora? O que não quis confessar os seus pecados, ou que pediu perdão à misericórdia de Deus e pediu para Deus se lembrar dele quando entrar no seu paraíso? Eu peço ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu paraíso. Eu sei que sou fraco, sou falho, sou pecador, sou arrogante, mas eu tento me corrigir a cada dia. Eu tento procurar dar o meu melhor futuro. E isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer cada um de vocês. Ele não está para te julgar, Ele não te trouxe aqui para te acusar, Ele não te trouxe para te fazer nada de mal, apenas para mudar a sua vida, apenas para mudar a sua história, apenas para te dar uma nova oportunidade, um novo recomeço, uma nova mudança de vida. Mas para isso vocês têm que querer. Para isso vocês têm que querer. Por isso que Apocalipse 3:20 fala: Ele está à porta batendo. Ele está batendo. Ele está à porta. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer mudar a sua vida. Mas depende de você convidar. Depende de você pedir.
depende de você aceitar Ele. Se por algum motivo você saiu da presença de Jesus, Ele não quer saber o motivo. Ele não quer. Ele quer te ter de volta. Ele quer te abençoar. Ele quer renovar as alianças. Ele quer te dar uma nova oportunidade de te chamar de filho. E você dobrar o Pai, chamar Pai. Quando vocês precisarem, Ele vir de socorro à sua vida. Eu creio que todos nós já passamos por motivo de dificuldade. E quando dobramos os nossos joelhos, o socorro vem. Ele envia o seu socorro. Ele envia os seus anjos. Ele muda a nossa história. Ele está aqui para renovar as nossas alianças, para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma nova oportunidade. Se você caiu, Ele não está te jogando, Ele está te dando a mão, te puxando, te colocando de pé. Tome posse da sua vitória. Onde você caiu, não olha mais para trás. Se levante e segue o caminho. Segue o seu foco, o seu alvo, o seu objetivo. O seu foco, o seu alvo, o seu objetivo tem que ser Jesus, o único Salvador e suficiente sobre as nossas vidas. O caminho, a verdade e a vida. É só Ele e não tem outro. Amém? Eu agradeço muito a Deus. Passa a palavra do nosso pastor, sua palavra de Jesus colocando